Se você pousasse em Mercúrio, a primeira coisa que veria seria o quão perto ele está do Sol. Na verdade, é o planeta mais próximo da nossa grande bola de fogo, e o menor deles, mas não o mais quente. Esse título fica com Vênus. A Terra leva 365 dias para orbitar o Sol, enquanto Mercúrio leva mais de 3 meses. Bem, 88 dias para ser mais exato. Os dias são escaldantes, com temperaturas que chegam a mais de 425 graus. Mas no outro lado do planeta, onde o Sol não alcança, as temperaturas podem atingir 180 graus negativos. A atmosfera de Mercúrio não consegue reter nenhum calor quando a noite chega, assim como nos desertos. Eles não têm atmosfera, por isso não há umidade, nuvens ou chuva neles. Se você conseguir dar um jeito de ficar nos dois lados do planeta, sempre em contato com o calor infernal e o frio gélido, é possível sobreviver. Mas o oxigênio não é amigo da atmosfera de Mercúrio. Então, só conseguiria viver lá o tanto que aguentasse prender a respiração. Além disso, existe um campo magnético com ventos solares que cria tornados de plasma. Vênus pode chegar a até 540 graus, mas a gravidade de lá é bem parecida com a da Terra. Você conseguiria subir as montanhas e até correr, mas a temperatura o derreteria na hora. Então talvez seja melhor esquecer essa ideia de correr ali. A pressão extrema também o esmagaria como uma latinha. É como se estivesse a 1 quilômetro de profundidade em um oceano na Terra. Então você duraria apenas alguns segundos em Vênus. O planeta vermelho abriga a montanha mais alta de todo o Sistema Solar, cerca de 3 vezes maior que o Monte Everest. Ela também é um vulcão. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é super frio. Ele precisa de menos de 2 anos para girar ao redor do Sol, ou 687 dias para ser mais preciso. E quase como na Terra, lá o dia tem 25 horas. Já a atmosfera é muito fina, mas irrespirável. Há muitas tempestades de poeira que cobrem o planeta todo e calotas polares rodeadas por dióxido de carbono. Você não congelará na hora, mas precisará de roupas grossas para se manter aquecido. É possível viver ali o tempo que conseguir prender a respiração. O lado bom, porém, é que veria coisas incríveis. O maior planeta do Sistema Solar é o majestoso Júpiter. Se ele fosse do tamanho de uma bola de basquete, o da Terra equivaleria ao de uma uva, comparando as proporções. Esse gigante só precisa de 10 horas para girar em seu próprio eixo, um período muito menor que o da Terra. Uma das melhores atrações turísticas é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade em forma de furacão que já dura mais de 300 anos. Ah, só essa região tem o dobro de tamanho do nosso mundo. O maior planeta do nosso Sistema Solar precisa de aproximadamente 12 anos terrestres, ou 4.307 dias, para completar uma volta ao redor do Sol. Mas a gravidade de Júpiter é muito mais forte que a nossa. Além da falta de oxigênio e dos ventos que podem deixá-lo suspenso no ar para sempre, a imensa pressão irá esmagar você. Sua visitinha lá não duraria mais do que poucos segundos. Plutão deixou de ser o planeta mais distante do Sol em nosso Sistema Solar. Agora é considerado um planeta anão. E, por estar tão longe, é um dos lugares mais gélidos de todos, com temperaturas que alcançam 200 graus negativos. Pode levar um casaco. Ou 2. O gelo de metano cobre as montanhas que chegam a ter 3.000 metros de altura. Plutão precisa de 248 anos para orbitar o Sol. Tecnicamente, ainda está girando, esperando para comemorar o Ano Novo, mas precisa de apenas 6 dias terrestres para completar um giro ao redor de si mesmo. E, surpresa, o ar também é respirável. Além do gás metano que fica perambulando por lá, o nitrogênio é bastante comum. A gravidade é fraca, então você teria que prender a respiração enquanto flutua no ar antes de congelar como um cubo de gelo. De novo, não duraria vivo 2 segundos. O planeta onde mais venta em nosso Sistema Solar é Netuno. Com um núcleo parecido com o da Terra, tem 14 luas ao seu redor. Você teria apenas 17 horas em um dia. E, assim como Plutão, ele precisa de mais de 150 anos para girar ao redor do Sol. Netuno também é conhecido como planeta azul, por causa da absorção da luz vermelha pelo metano na atmosfera de hidrogênio e hélio. Então, além de não respirar, a pressão pode esmagar você, assim como em Júpiter. Ninguém conseguiria durar mais que poucos segundos lá. O segundo maior planeta é Saturno, com anéis ao redor. Vistos de longe, parecem um grande pedaço de rocha circulando o corpo espacial, mas na verdade são compostos por muitas camadas de partículas de gelo e rochas com tamanhos variados, e pedregulhos e pedras do tamanho de ônibus. Esses detritos todos formam um anel por causa da gravidade que existe ao redor de Saturno. Um dia lá dura só 11 horas e venta bastante na parte superior da atmosfera. Saturno também tem muitas luas, assim como Júpiter. E, da mesma forma, você seria esmagado pela extrema pressão do planeta antes mesmo de abrir os olhos. E não duraria mais que poucos segundos ali também.
Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar. Ela tem as condições de vida mais parecidas com as da Terra, se compararmos com qualquer outro planeta ou lua existente, onde morar nela seria moleza, mas o clima gelado congelaria seus ossos. Esse satélite natural é, na verdade, o único lugar do Sistema Solar que tem rios, oceanos e lagos líquidos. Eles estão todos cobertos com metano e etano, e a atmosfera é bem parecida com a da Terra. Até chove por lá de vez em quando. Nossa Lua não é tão hospitaleira também. Por causa da falta de oxigênio, você só viveria enquanto conseguisse prender a respiração. Os raios cósmicos solares também o afetariam, mas saltar nas crateras lunares é super divertido. Se você tentasse ir para o Sol, iria vaporizar em um piscar de olhos. As temperaturas de lá podem chegar a 15 milhões de graus Celsius. E essa é só uma medida estimada perto do núcleo. Ainda há camadas externas com as quais você precisa se preocupar, pois elas também vão lhe fazer virar pó. Sua melhor aposta é pisar no freio e desviar logo dali. Tempo estimado no Sol, menos de 1 segundo. Nosso pequeno planeta azul é o único lugar habitável em que um humano vive uma média de 80 anos. Nos adaptamos a muitas condições climáticas que não são tão malucas, já que nossa gravidade é boa e não nos sentimos esmagados. Podemos viver em qualquer lugar, desde desertos áridos a picos cobertos de neve. Aqui é o único lugar que tem o equilíbrio perfeito para nossa sobrevivência. Os cientistas esperam que um dia possamos viver em outros planetas. Marte é o lugar mais próximo que pode nos abrigar, considerando que teríamos que construir uma cúpula para viver lá. Elon Musk quer usar os robôs da Tesla como primeira tripulação não humana para pousar lá e começar a construir nossas futuras casas. Os robôs podem coletar informações sobre o planeta e imitar o jeito que os humanos caminham e se comportam, apontando coisas com as quais precisamos nos preocupar. De todo modo, precisamos usar roupas especiais para chegar perto de qualquer outro planeta. Nossos corpos não foram feitos para enfrentar condições tão extremas, a menos que evoluamos naturalmente para nos encaixarmos no ambiente. O tardígrado é o único animal terrestre que consegue sobreviver às condições mais extremas, desde oceanos profundos até montanhas mais altas. Algumas dessas criaturas microscópicas foram enviadas para o espaço e descobriu-se que conseguem viver no vácuo espacial por até 10 dias e voltar sem um dano sequer. Os tardígrados são provavelmente as únicas criaturas terrestres capazes de viver mais tempo em qualquer outro planeta, menos no Sol. Os cientistas afirmam que, se um asteroide gigante atingisse a Terra, os tardígrados conseguiriam sobreviver. Mas se nós, meros mortais, quisermos sair de nosso planeta-mãe, só com uma série de aparatos. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso Sistema Solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, Usain Bolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso, e na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso Sistema Solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra.
Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui, e talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta, e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos.
e contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui, pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido, então os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr? Por que temos esta aparência? Grande parte dela é influenciada pelas condições de vida aqui da Terra, atmosfera, gravidade e outras coisas. Tipo, quando você sai de férias, passa um tempo na praia e fica bronzeado. Mas como seria se vivêssemos em outro planeta do Sistema Solar? Um astronauta passou um ano inteiro vivendo na Estação Espacial Internacional. A gravidade zero significa que não há pressão alguma contra o corpo. Então os ossos dele ficaram fracos, os músculos também. Isso também abriu mais espaço entre as vértebras dele, fazendo seu corpo ficar mais alto. E isso em apenas um ano. Quanto mais tempo você passa na praia, mais acentuado fica seu bronzeado. Então, e se mudássemos para Marte? A primeira mudança que você perceberia, após alguns 200 anos, é um esqueleto novinho em folha. A gravidade em Marte é muito mais baixa que a da Terra. Então seus músculos e ossos provavelmente encolheriam, o que não é muito bom para sobreviver em um novo planeta. A gravidade nos faria sentir nosso peso de forma diferente. Se você pesasse 75 quilos na Terra, teria a sensação de que tem apenas 25 quilos em Marte. Você precisaria comer mais para ficar mais forte e maior, e para compensar a fraca gravidade de Marte. Que beleza, hein? Hora de aumentar e fortalecer esses ossos, órgãos, músculos e tudo mais. Haveria mais uma mudança dramática. O maior órgão do seu corpo, sua pele, é a barreira mais importante que o protege de tudo. Germes, vento, luz UV, tudo mesmo. Você poderia precisar de uma pele totalmente nova. Que tal uma alaranjada? Sinto muito, pessoal. Pele verde só existe nos filmes de ficção científica. O fato é que os carotenoides oferecem uma boa proteção contra a luz UV. Essas substâncias são encontradas nas cenouras, batatas, doces, pimentões, tomates, abóboras. Uma feira de legumes em Marte seria um negócio super lucrativo. Quanto mais legumes assim você comer, mais alaranjada sua pele ficará. Se seguir uma alimentação especial e usar uma roupa high-tech, é bem provável que um dia viver em Marte será totalmente normal. Já em Mercúrio seria dureza. Esse planeta é o mais próximo do Sol e é muito mais quente que a Terra. Mas, ironicamente, não mais do que Vênus. Lá faz muito calor durante o dia, aproximadamente 426 graus. Mas à noite, a temperatura cai para 180 graus negativos. Os dias em Mercúrio seriam meio malucos. Sabe quando o seu acaba, mas você ainda tem um monte de coisas por fazer? Problema resolvido. Mude-se para Mercúrio. Um dia nesse planeta geralmente dura 58 dias terrestres. Isso quer dizer que você teria muito tempo para fazer suas coisas antes de dormir, mas acho que ficaria meio entediado. Eis uma solução excelente: dar um jeito de ser feito de metal, como titânio, níquel ou platina. Esses carinhas conseguem suportar condições extremas. A vida em Vênus seria bem pior do que em Mercúrio ou Marte. A pressão poderia ser um problema. Você teria uma dor de cabeça sem fim. É que ficar em Vênus é como estar a cerca de 900 metros abaixo d'água. Ah, e sabe aquela coisa que a gente não vive sem? Chocolate? Quer dizer, ar. Não tem muito lá em Vênus. O que tem é dióxido de carbono por toda parte. E a superfície do planeta é totalmente seca. Isso significa que a temperatura sobe muito, chegando a cerca de 465 graus. Há algumas espécies na Terra que conseguem sobreviver à mesma temperatura do ponto de ebulição da água. Então, se sofressem algumas mutações, poderiam até sobreviver ao calor infernal de Vênus. 130 graus é o recorde até agora, alcançado por uma espécie de micróbio. Então, prepare-se para uma transformação corporal épica. Quer morar em Vênus? Você provavelmente teria que se tornar um micróbio minúsculo para isso.
Por sorte, a atmosfera de Vênus tem fosfina, que não é muito boa para os humanos, mas é adorada pelos micróbios. Mas como você não é um deles, pelo menos não ainda, precisaria usar uma roupa especial para controlar a pressão e ter alguma fonte de ar. Não é uma boa ideia. Talvez as coisas sejam mais fáceis em Júpiter? Não. Lá não existe terra firme. O planeta é feito de hidrogênio e hélio, e tem até o apelido de gigante gasoso. Ao contrário de Saturno, você provavelmente ficaria só flutuando nele. É como se fosse uma nuvem gigante, e se tentasse aterrissar, seria como andar através de um denso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. A superfície é congelante, mas debaixo dela pode ser super quente. Não dá para ter certeza. Se morasse em Júpiter, você não precisaria saber nenhum idioma. Esse planeta gasoso absorve as ondas de rádio, então mesmo conseguindo falar, ninguém seria capaz de ouvi-lo. Não haveria música, nem festas com danças. Que graça tem isso! As pessoas se comunicariam por linguagem de sinais. Ótimo! Mas não. A atmosfera em Júpiter é selvagem, com todos os tipos de ventos e nuvens de gás. Nem daria para enxergar nada. Então, isso não vai acontecer. Mesmo assim, Júpiter é um lindo planeta para se admirar. Ele é tão grande que todos os outros do Sistema Solar caberiam dentro dele, e ainda sobraria espaço. Uma viagem a Saturno o faria voltar uns 10 anos, e seria uma grande perda de tempo. Saturno é feito de camadas de gás. Ele não tem superfície sólida, então seria impossível plantar, construir ou fazer qualquer outra atividade normal da Terra lá. Antes de pousar nesse planeta, você provavelmente iria querer explorar os famosos anéis que estão ao redor dele. Mas não conseguiria. Eles são feitos de milhões de pedrinhas de gelo que flutuam no espaço, sobre as quais é difícil caminhar. Você poderia ter pensado que Saturno seria um bom lugar de se viver. Algumas camadas dessa bola gigante de gás podem mesmo ter uma temperatura agradável. Se mergulhasse dentro de Saturno, você chegaria a uma camada com moléculas líquidas e com 0 grau. Isso é como o norte do Canadá, Alasca, Suécia. A diferença é que não dá para andar ali. Mas, enfim, isso acontece em apenas uma camada. O resto do planeta é extremamente frio. Então, se ainda quiser morar nele, você precisará se preparar muito. Nada demais, apenas se transformar em uma bola de neve ou outra coisa gelada. E que tal Urano? A contagem de tempo é super estranha ali. Então, se você estiver à procura de um bom lugar para curtir suas férias, pode ser uma boa escolha. Um passeio de 2 semanas na Terra dura 3 anos em Urano. Tem até mar se estiver a fim de curtir uma praia. O problema é que ele é feito de amônia, aquela coisa fedorenta que se usa para limpar as coisas. Mas cuidado onde aterrissa, pois se errar o lugar, pode acabar passando o ano inteiro sem ver a cara do sol. Como será que seu corpo ficaria se você tivesse que passar um ano no inverno congelante e escuro de Urano? Precisaríamos de olhos grandes para enxergar na escuridão e uma pele mais grossa para a proteção do frio. Poderíamos até desenvolver algum novo sistema de audição, como o dos golfinhos. Netuno. Esse é outro planeta gasoso, mas os cientistas acham que pode haver um núcleo denso dentro dele. Se resolvesse mudar para lá, você provavelmente se transformaria em um réptil espacial ou um peixe cósmico e passaria o resto dos seus dias flutuando na superfície. A gravidade em Netuno é um pouquinho mais forte que a da Terra. Mesmo assim, seria bem difícil ficar em um lugar só. O vento por lá é super forte, então você teria que ser bem mais pesado para resistir a ele. Hora de comer de novo! Uhul! Mas é praticamente impossível viver nesse planeta. Os cientistas nem querem mandar outra espaçonave para lá. Seja bem-vindo a Plutão. Congelante de tão frio, pequenininho e super, super distante. Não parece muito legal. Ele é menor que nossa Lua. Seria muito difícil morar ali. Não haveria mais parques com camas elásticas, criançada. Você provavelmente teria que construir uma grande máquina para ficar girando até criar uma falsa gravidade. Mesmo assim, girar assim todos os dias exigiria um novo sistema nervoso para não se sentir tonto o tempo todo. Mas Plutão não é tão ruim. Tem um oceano de água líquida debaixo de sua superfície e montanhas de gelo. Se tivesse uma tripulação altamente treinada e muitas roupas de proteção e algumas coisinhas da Terra para comer, dá muito trabalho. Espaguetificação. E se você pudesse escolher seu próprio molho? Isso provavelmente é uma coisa que pode vivenciar se tentar viver dentro de um buraco negro algum dia.
Esse é o nome dado ao processo de espremer as coisas, como você, em tiras cósmicas finas e compridas. Tem uma vantagem, você ficaria muito mais alto. Mas a má notícia é que ficaria mais fino que um fio de cabelo. Dê uma olhada naquele cara corpulento com a pele alaranjada. Ele esteve relaxando em Marte por 1 minuto, e é por isso que parece ter usado o tom errado de autobronzeador. Todos os carotenoides presentes na cenoura, na batata doce, no pimentão, no tomate e na abóbora estão protegendo contra os raios UV. Quanto mais ele come, mais laranja ele fica. E quanto à sua robustez, tudo se deve à gravidade marciana. A gravidade aqui faz com que percebamos nosso peso de forma diferente. Se você quer ser um chefe em Marte, precisa comer muito. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos na Terra, a sensação é de não mais do que 25 quilos em Marte. Portanto, comer em excesso pode ajudar a diminuir a diferença entre a gravidade e o peso. Mercúrio é totalmente diferente. É mais quente do que o asfalto da Geórgia durante o dia, mas mais frio do que o castelo da Elsa à noite. É preciso ser feito de metal com um alto ponto de fusão para conseguir sobreviver aqui. Mas nós, humanos comuns, estaríamos fritos, literalmente. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus ainda é o mais quente. Vida em Vênus? É mais como a vida no gêmeo maligno do Sol. A temperatura aqui normalmente gira em torno de 465 graus Celsius em média. Sobreviver no ponto de ebulição da água ou no calor extremo de Vênus é um desafio para a maioria das espécies terrestres. Apenas alguns poucos conseguem suportar temperaturas quentes. Outros correm para o Starbucks para tomar um café com leite gelado com os primeiros raios de sol da primavera. Portanto, nenhum ser humano pode realmente evoluir o suficiente para sobreviver em Vênus. As únicas criaturas que poderiam se desenvolver lá são provavelmente tardígrados e aqueles esquisitos que colocam molho picante em tudo. Quer saber o que são os tardígrados? Bem, são criaturas minúsculas e adoráveis, parecidas com lagartas que possuem uma durabilidade extraordinária. Eles podem suportar a água fervente, as profundezas de uma fossa marítima e o vazio gélido e sem luz do espaço. Recentemente, os tardígrados foram incluídos em um estudo científico a bordo de uma nave espacial que infelizmente caiu na Lua. Os cientistas especulam que os tardígrados podem ter sobrevivido ao impacto. Ei, você gostaria de se transformar nessa criatura e viver em Vênus? Já falamos dos planetas terrestres. Vamos passar para os gigantes gasosos. Olhe para esse cara de Saturno. Ele tem nadadeiras e não braços. Tem pequenos orifícios sem abas externas em vez de orelhas normais. A maior parte desse gigante gasoso é mais fria do que o coração da sua ex, pois a temperatura é de cerca de 140 graus Celsius negativos. Não é possível andar sobre ele, mas... Imagine isto. Você foi convidado para participar de uma academia espacial. Você pode viajar pelo sistema solar e se exercitar, mas a gravidade muda em diferentes corpos espaciais. Então vamos descobrir se você pode ficar mais forte em outro lugar ou se deve continuar praticando na Terra. Sua nave está se aproximando do planeta anão Plutão. Está ficando cada vez mais frio. Não é de se admirar, o Sol está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Você deve estar feliz por ter trazido seu traje espacial térmico, certo? Para deixar a espaçonave, os terráqueos precisariam da ajuda de uma máquina de gravidade, já que Plutão tem apenas 1/15 da gravidade da Terra. A gravidade é a força que puxa os corpos para o chão. Quanto menor a massa de um corpo espacial, mais fraca é a gravidade. Então, em Plutão, você não pode praticar nenhum esporte que envolva corrida. Se o fizesse, provavelmente sairia voando para longe. Você pode experimentar o levantamento de elefantes, afinal, você não pode fazer isso na Terra. Em Plutão, pegar um elefante pesando 900 quilos é como levantar 54 quilos. A próxima parada é Netuno. Está mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A atmosfera lá é escura e fria. Você pode ficar impressionado com o tamanho gigantesco do planeta. Não é à toa que tem o título de gigante de gelo. Talvez hoje você sinta vontade de fazer alguns esportes de inverno? Dizer que Netuno vive um inverno perpétuo é um eufemismo. A temperatura média do planeta é de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas a gravidade aqui é apenas 10% mais forte do que na Terra, portanto não se sente muita diferença. Este mundo não tem uma superfície sólida, então você não poderá deixar a espaçonave. Aquilo lá é uma pista de hóquei no gelo?
Pegue seus patins de gelo e seu taco e prepare-se para superar seus companheiros de viagem. Que tal um pit stop rápido em Urano? Este é outro gigante de gelo, e a gravidade aqui é 90% da gravidade da Terra. Você pode fazer algumas flexões dentro da espaçonave, pois não sairá. A superfície lamacenta do planeta é composta de água, metano e amônia em sua forma líquida. Não há terra firme para pisar. Se você de alguma forma encontrasse uma maneira de sair, se sentiria mais leve do que na Terra. Se você pesasse 45 quilos em casa, pesaria 40 quilos aqui. Será que podemos chamar isso de dieta uraniana? Ao se aproximar de Saturno, preste atenção em seus anéis, que na verdade não são anéis. Eles consistem em pedaços de asteroides e meteoros voando ao redor do planeta. A massa de Saturno é tão grande que atrai muitos outros corpos espaciais para sua órbita. E agora você é um deles. É preciso ser criativo para o seu treino. Você agendou uma experiência de paraquedismo aqui. Se cair em queda livre na atmosfera de Saturno, atingirá a velocidade de 40 km por segundo. Não se esqueça de abrir o paraquedas. Pensando melhor, é impossível tocar o solo. A superfície de Saturno é puro gás. Uma curiosidade. Certa vez, Saturno atrapalhou a formação do 10º planeta no Sistema Solar. Os detritos do planeta, que agora compõem parcialmente os anéis de Saturno, poderiam ter se misturado para formar um planeta, mas em vez disso foram puxados para a órbita de Saturno. Você está se aproximando de Europa, uma das luas de Júpiter. A gravidade aqui é tão fraca que você se sente sem peso. Digamos que haja uma parede de escalada lá. Que tal tentar? Normalmente, este esporte exige muita força física, mas aqui você só terá que carregar 13% do seu peso. Sua subida ao topo será fácil nessas condições. Entrar na atmosfera de Júpiter será como estar dentro de uma nuvem. Está vendo aquela mancha vermelha no canto inferior esquerdo? É uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que está ocorrendo há centenas de anos. Para se divertir aqui, por que você não faz alguns polichinelos? Vou contar até 100. Preparar? Apontar? Já! A gravidade aqui é super forte, é 2,5 vezes mais poderosa que a da Terra. Então você provavelmente ficará exausto com apenas 30. Que pena. Passageiros a bordo da espaçonave, apertem os cintos, pois podemos experimentar uma forte turbulência. Para viajar de Júpiter a Marte, você terá que passar por um cinturão de asteroides. No caso de estar preocupado com que sua nave possa esbarrar em algo, relaxe. Há uma distância de 480 mil quilômetros entre os asteroides. Vamos parar em Ceres, o único planeta anão no cinturão de asteroides. A gravidade aqui vai fazer você se sentir muito forte. Que tal praticar um pouco de arremesso de tronco? Estamos falando de toras pesadas que podem medir até 6 metros de comprimento. O objetivo é jogá-las o mais longe possível. Aqui, um poste de 80 quilos parece pesar 2 kg, que é basicamente o peso de um melão. Pronto para a competição? Uhul! Finalmente, Marte. Lembra de todas aquelas cambalhotas que você sempre quis experimentar? Aqui é o lugar ideal. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, o que significa que você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Já que as pessoas continuam tentando terraformar Marte, abrir uma academia aqui não parece uma má ideia, não é? Passageiros e membros da tripulação, agora estamos começando nossa descida para Phobos. É uma das luas de Marte. A gravidade aqui é incrivelmente fraca. Se você sempre sonhou em ter força sobre-humana, este é o lugar certo. Você pode se exercitar aqui, digamos, fazendo ginástica artística. Comece com uma estrelinha, em seguida passe para piruetas realizadas no ar. Em Phobos, você pode começar a fazer saltos triplos para trás rapidamente. Ah, olhe! A Terra está prestes a aparecer no horizonte. Com certeza o visual daqui é majestoso. Mas não vamos parar por aqui agora. Em vez disso, vamos visitar o planeta irmão da Terra, Vênus. Tem quase a mesma massa terrestre, o que significa que eles têm gravidades semelhantes. Os terráqueos não podem sobreviver na superfície de Vênus devido à grande quantidade de amônia em sua atmosfera. Mas vamos imaginar que você possa praticar alguns esportes ao ar livre. Gostaria de experimentar o futebol bolha? É aquele onde os jogadores vestem um colete que é uma bolha inflada de ar e ficam esbarrando uns nos outros enquanto disputam a bola. As pessoas jogam este jogo na Terra. Com a gravidade um pouco mais fraca, em Vênus poderia ser um pouco mais fácil, mas ainda assim você deve considerar que usará uma bolha de 11 quilos como colete, tipo como um hamster na Terra, sem mencionar que sua roupa restringirá o movimento dos seus braços e pernas. É um desafio, mas parece divertido. Vamos adiante.
Se você pousar no lado ensolarado de Mercúrio, experimentará temperaturas escaldantes de 420 graus Celsius. Se você está se sentindo cansado após o treino espacial, uma relaxante sauna fumegante será o ideal. Você se sentirá como uma pessoa nova em folha quando chegar ao próximo planeta. Voaremos o mais próximo possível do Sol, para que você possa ter uma ideia de sua gravidade. A massa solar é enorme, é mais de 333 mil vezes a massa da Terra. E a gravidade aqui é extremamente poderosa. Você teria problemas para levantar algo tão leve quanto uma garrafa de água se conseguisse pisar na superfície do Sol. Está achando muito quente? Bem, imagino que seja melhor voltar à noite. Haha, brincadeirinha. No caminho de volta para casa, faremos uma parada na Lua. Me refiro ao satélite natural da nossa Terra. Andar na superfície lunar será como pular. Você poderá pular até 10 metros. Então, por que não tentar um pouco de parkour? Se você jogar basquete, marcar um ponto será muito difícil. Mas então, você pode pular mais alto do que o aro e fazer uma enterrada épica. E beisebol? Se você jogar a bola para cima, provavelmente nunca mais haverá. Finalmente, pousamos na Terra. Desculpe desapontá-lo, mas você não está voltando com força sobre-humana. Mesmo quando você estava levantando um elefante, a gravidade estava ajudando muito. Arrume suas malas. Estamos indo para Mercúrio. Sua missão é descobrir o que precisará vestir lá para se sentir confortável. Então, este é o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar. Aqui é bem quente, cerca de 427 graus Celsius, ou seja, o dobro do que o seu forno consegue produzir. Você precisa de um traje capaz de refletir o calor, como este aqui. Parece até o papel alumínio que usamos para assar frango. A superfície brilhante, quase igual ao espelho, reflete os raios de calor e não deixa o que está dentro dela assar, o que no caso é você. Esse traje foi feito para entrar no meio de vulcões da Terra e suporta até 800 graus Celsius. Isso é o dobro do equador de Mercúrio. Ah, e leve um tanque de oxigênio, caso contrário, não conseguirá respirar. Você também precisará prender alguns pesos em suas pernas. Mercúrio é menor que a Terra e tem gravidade quase 3 vezes mais fraca. Então, será necessário aumentar seu peso em quase 3 vezes para se sentir confortável. Também faz muito frio à noite, então será preciso também encher seu traje térmico com materiais isolantes. Mas nem isso vai impedir de sentir frio. O planeta é 3 vezes mais frio que o Polo Norte. E para completar, a atmosfera não o protege da radiação solar como a da Terra faz. Então, outra necessidade é usar placas grossas de chumbo sob seu traje para proteção. Pensando bem, melhor é sair logo dali. Nossa próxima parada é em Vênus. Embora esse planeta seja chamado de irmão gêmeo da Terra, o cenário é assustador. Um deserto escaldante com vulcões e nuvens tão densas que mal dá para ver o Sol. Essas nuvens contribuem para o efeito estufa, o que torna este planeta mais quente do sistema solar. Cerca de 470 graus Celsius. Nem seu traje, que reflete o calor, conseguirá ajudá-lo desta vez. A pressão atmosférica aqui é 92 vezes maior do que na superfície da Terra. É como mergulhar 900 metros dentro d'água. O ar de Vênus simplesmente esmagará o seu corpo. Para sobreviver, é necessário um traje hermético feito de titânio ou outro material robusto. Na Terra, usamos trajes de mergulho atmosférico, como este para suportar a intensa pressão debaixo d'água. Ele é como um mini submarino com o formato do corpo humano, e já vem equipado com um tanque de oxigênio. Pois é, o ar em Vênus não é só irrespirável, é tóxico. O próximo planeta é a Terra. Olhe pela janela e decida o que vai vestir hoje, ok? Vamos para o nosso satélite, a Lua. Algumas pessoas já estiveram aqui e vestiram trajes espaciais bem grandes. O que não pode faltar é um tanque de oxigênio. Ele fica em uma mochila junto com um sistema de suporte de vida. Embora o clima seja frio, não há atmosfera. É quase um vácuo e não há partículas de ar para tirar o calor do corpo. Então você não congelará rápido. O seu traje precisa ser hermético e manter a pressão atmosférica interna. Quanto mais baixa for a pressão, mais baixa será a temperatura no qual o fluido consegue ferver. No espaço, os fluidos do seu corpo podem evaporar em questão de segundos. Você não quer que isso aconteça, então é melhor usar um traje espacial. Ele também o protegerá da perigosa radiação solar. A Lua não consegue se defender dela, e a gravidade por aqui é 6 vezes mais fraca que na Terra. Então, você conseguirá saltar 6 vezes mais alto e levantar 6 vezes mais peso. Seria legal levar alguns pesos também, para não andar tão desajeitado quanto os primeiros astronautas que pisaram nela. Próxima parada, Marte. No verão, dá para caminhar por aqui usando apenas uma bermuda e uma camiseta.
A temperatura mais alta neste planeta é de cerca de 35 graus. Em épocas frias, bastaria uma blusa e uma jaqueta. Talvez duas. A temperatura média aqui é levemente mais fria que o ponto mais frio da Terra. Mas a pressão atmosférica é frustrante, 170 vezes menor do que a do nosso mundo. Pegue a altitude na qual os aviões comerciais voam e multiplique por 3. Essas condições são muito parecidas com as de Marte. É frio e não há oxigênio para respirar. Sem um traje espacial, você não duraria mais que 2 minutos aqui. Então, seu traje hermético será seu companheiro inseparável enquanto estiver no planeta. Os cientistas da NASA estão preparando uma nova geração de trajes espaciais que permitirão que os astronautas saltem, rastejem e se curvem sem dificuldade alguma. Você se sentiria como um verdadeiro atleta na superfície marciana, onde a gravidade é 3 vezes mais fraca que a da Terra. Então, dá para levantar um tigre. Só não esqueça de equipá-lo com traje espacial também, claro. Agora vamos voar pelo cinturão de asteroides, para mais longe, até chegar a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Trata-se de um gigante gasoso, ou seja, não a superfície sólida, então não dá sequer para ficar em pé aqui. Mesmo assim, hipoteticamente, você conseguiria pular dentro dele. Aí, continuaria caindo rumo ao núcleo. Vamos supor que você esteja sobre uma plataforma acima da superfície de Júpiter. A primeira coisa que sentiria é a força da gravidade, 2,5 vezes mais forte, o puxando para baixo, e mal conseguiria saltar. Então, seria legal equipar seu traje espacial com um exoesqueleto para sustentar o seu corpo e ajudá-lo a se mexer. Além disso, faz um frio intenso. Você sentiria um frio gélido de menos 145 graus na superfície das nuvens do gigante gasoso. E o que torna as coisas piores é o vento constante, que pode alcançar até 1.450 km por hora, quase o dobro da velocidade dos aviões comerciais na Terra. Esse tipo de vento frio vai tirar instantaneamente o calor do seu corpo, então seu traje espacial precisa ser bem grosso e quente. Mas a pressão no topo dessas nuvens é quase a mesma da Terra. Então, tecnicamente, você poderia até tirar o seu capacete se houvesse oxigênio e não fizesse tanto frio. Será que Saturno oferece melhores condições? Ele é outro gigante gasoso. A força gravitacional aqui é quase a mesma da Terra. Então nada irá limitar seus movimentos, apenas seu enorme traje espacial. Aqui faz mais frio que em Júpiter, e a pressão atmosférica é a mesma que em 5 metros dentro da água, na Terra. Então, além de permitir que você respire e continue aquecido, o traje também protegerá seus tímpanos. Ei, segure firme! Você quase foi levado por uma rajada de vento de mais de 1.770 km por hora. Isso é comum em Saturno. Se fosse na Terra, mais precisamente nos Estados Unidos, esse fenômeno o levaria de um lado do país para o outro em 2 horas e meia. Sua única opção de aquecimento aqui é saltar para o centro do planeta. Quanto mais perto chegar do núcleo, mais quente ficará. Mas a pressão também aumentará demais. Em apenas poucos segundos de queda livre, até o traje mais resistente de titânio seria amassado. E por falar nisso, vamos finalmente pisar em uma superfície sólida, em Titã, a lua de Saturno, que é 1,5 vezes maior que a nossa e 80% mais pesada. A superfície é composta mais por água congelada e rocha, e a pressão é um pouquinho maior que a da Terra. Você não sentiria nenhum desconforto se não fosse o frio extremo. Titã fica 9,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, nossa estrela não consegue aquecer essa lua. O ar é composto mais por nitrogênio, assim como o da Terra. Mas não tem oxigênio nenhum aqui. Então seria impossível respirar sem um traje espacial. Pode haver um enorme oceano sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno aquece o núcleo dessa lua o suficiente para fazer o gelo derreter. Além disso, esse mar pode ser extremamente salgado, o que significa que a água consegue continuar em estado líquido, mesmo sob temperaturas muito baixas. Os próximos 2 planetas são Urano e Netuno. Urano detém o título de mais frio do nosso sistema solar. A temperatura aqui é de cerca de 224 graus negativos. Então, traga o traje espacial mais quentinho que tiver. Dizem que se alguém saltar no centro do planeta em determinado ponto, a pressão ficará tão alta que o hidrogênio se transformará em uma crosta de gelo. E se descer ainda mais, a pessoa poderá ver o núcleo rochoso. Netuno, por sua vez, é o dono dos ventos mais fortes do sistema solar. Também é um gigante de gelo, então o código de vestimenta é o de sempre. Um traje espacial bem quentinho, um tanque de oxigênio e um sistema de aquecimento.
Até agora, não há trajes adequados para conseguir sobreviver em algum desses gigantes gasosos. Mas se você pudesse chegar ao núcleo de Netuno, veria que lá é muito quente. A temperatura é quase a mesma da superfície do Sol. O ano é 2600 e o programa Novas Fronteiras finalmente começou. Você tem uma lista de planetas onde pode morar e o primeiro é Vênus. O gêmeo malévolo da Terra recebe você com refrescantes 427 graus Celsius e uma linda chuva de ácido sulfúrico. Antes de mais nada, o calor mostra que viver sobre a superfície por aqui é praticamente impossível. Então você já coloca sua possível casa a vários metros abaixo do chão. As paredes, piso e teto precisam ser feitos de um material resistente ao calor e durável. Então você os faz de carboneto de hafnium. Descoberto lá atrás, em 2016, esse material aguenta temperaturas de mais de 3.900 graus Celsius. Em seguida, você instala o sistema de resfriamento e purificação do ar. Ele capta o ar tóxico da atmosfera venusiana e o puxa para dentro de uma rede complexa de filtros, entregando um ar respirável para sua casa. A vantagem é que a temperatura desse ar pode ser facilmente aumentada, graças ao que está acontecendo lá fora. Então, você cria uma sala separada abaixo da sala principal e a chama de sala do gerador. Lá, o aparelho usará a quase infinita energia geotermal do planeta para fornecer energia elétrica para a casa. Você pensa por um momento e cria um banheiro geotermal também. Não tem água em Vênus, mas ela pode ser extraída e separada de suas nuvens ácidas. O sistema de tubulação incluiria uma unidade de aquecimento para tomar banhos quentes e uma de resfriamento com nitrogênio líquido para você refrescar seu corpo. Outro espaço que fica separado é o jardim. Como nenhuma planta conseguiria sobreviver sobre a superfície, você cria um hall espaçoso com luzes brilhantes no teto e um sistema de irrigação em toda a área. Você tem faixas grandes com terra para cultivar legumes, vários acres para plantações de frutas e mais uma faixa grande no centro para plantar algumas árvores que vivem muitos anos, como o carvalho. Elas provavelmente fornecerão um oxigênio a mais para sua moradia. A horta também é protegida por uma casca de carboneto de hafnium para que as plantas não murchem com o excesso de calor do solo de Vênus. Você checa se tudo está em ordem e parte para seu próximo destino, Saturno. Ele é um planeta gasoso, mas possui uma camada estável, embora fina, que pode ser chamada de ponto doce. Sua temperatura é amena para os seres humanos. Você cria uma plataforma flutuante, sobre a qual construirá sua casa. Afinal, não tem superfície sólida em Saturno, lembra? A plataforma é equipada com turbinas movidas a vento. Nesse gigante gasoso, os ventos podem alcançar velocidades incríveis, então elas terão que interagir com eles e com os furacões. A pressão e temperatura são boas neste planeta, então sua única preocupação é o vento mesmo. Você faz uma moradia baixa, parecida com um disco, para ter uma aerodinâmica melhor. As paredes e tetos são feitos com uma única placa de metal robusto, para que as rajadas poderosas não arranquem o telhado. Elas possuem vários metros de espessura, e você coloca algumas janelas com painéis de vidro com qualidade especial que não quebram. A água pode ser extraída de outra camada, usando uma série de plataformas parecidas com tubulações embutidas. A eletricidade e o calor também não são problema, graças aos ventos poderosos. Sua única preocupação aqui é a comida, mas ela pode ser importada de outros planetas habitáveis no começo, junto com o solo fértil para a horta. Você cria um espaço para formá-la futuramente em outra plataforma. Satisfeito com os resultados, você segue para o próximo destino da sua lista, Europa. Essa lua de Júpiter é coberta por uma crosta grossa de gelo, cheia de cânions e fissuras. Mas, bem lá no fundo, existe um oceano de água salgada maior do que todos os oceanos da velha Terra juntos. Ao considerar isso, você opta por uma casa subterrânea de novo. A temperatura é congelante, mas quanto mais próximo você ficar do núcleo do planeta, mais aquecido ficará. Você coloca sua moradia na região mais profunda possível para poder extrair água do oceano subterrâneo. As paredes e tetos são revestidos com material isolante e no porão tem um sistema de purificação de água que transforma a água salgada em potável. Como não há atmosfera, o ar respirável é extraído do gelo. À medida que ele derrete, o vapor de água é coletado e filtrado, depois enriquecido com outras substâncias necessárias e entregue à sua casa. Quanto à comida, você opta por uma solução um tanto estranha.
plantas marinhas comestíveis e peixes. Você cria um tanque separado para cultivar algas diretamente no oceano e importa diferentes tipos de peixes da velha Terra e de outros planetas habitáveis para criar em Europa. Próxima parada, Plutão. Esse minúsculo planeta anão, cujo tamanho equivale apenas a 1/6 da velha Terra em largura, tem um grande potencial para a terraformação. Sendo assim, você cria imediatamente uma grande cúpula para morar dentro. O Sol brilha com muito menos força aqui do que em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Então você faz painéis que aumentam a luz solar e os coloca em todos os pontos da cúpula. Eles permitirão que a superfície dentro da casa receba mais luz e calor, tornando a temperatura confortável. O gelo de Plutão é composto por água congelada, igual a como é na Terra. Então você constrói uma estação para derretê-lo e coletar o líquido final em enormes tanques para usar depois. Existe também um possível oceano líquido bem no fundo da superfície, então você planeja construir uma plataforma de escavação, mas ainda não tem certeza se isso será mesmo útil. Com a área bem aquecida e bem iluminada, você constrói uma moradia como as que eram feitas na velha Terra e em Marte terraformado, com alguns andares, paredes feitas de carbono e ligas de titânio, um teto durável e um porão fortalecido. Mesmo com isso tudo, você também acrescenta um revestimento isolante, que só funcionará se alguma coisa acontecer com a cúpula de iluminação. Se ela se quebrar, a temperatura despencará para abaixo de 0. Existe também uma atmosfera bem pequenina em Plutão, então o ar respirável terá que ser gerado a partir do gelo mais uma vez. Dessa vez, você combina o sistema de coleta de água com a unidade de geração de ar. Enquanto um produzirá água potável, o outro coletará o vapor e o melhorará com todos os elementos necessários. E você vai além, criando um dispositivo que controla o clima. Ele aquecerá ou resfriará diferentes camadas do ar produzido e as misturará para criar ventos e nuvens carregadas de chuva, iguais aos da velha Terra. Isso permitirá que as lavouras cresçam em um ambiente mais natural, fazendo até com que Plutão se torne um planeta verde algum dia. Lá em cima, no céu azul escuro, está a maior lua de Plutão, Caronte. Ela tem metade do tamanho do planeta anão, o que torna a vista espetacular. Seu clima é quase idêntico ao de Plutão. Inspirado, você cria uma casa de férias para os plutonianos. Aqui, debaixo de uma cúpula parecida, eles conseguirão explorar mais um pequeno mundo e observar seu planeta sob outra perspectiva, embora sempre seja o mesmo lado, igual a vista que tínhamos da Lua na velha Terra. E isso lembra de seu próximo destino, Zarmina, que antes era conhecida como Gliese 581G. Esse planeta fica a 41 anos-luz de distância, a viagem mais longa até agora. Ele está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados é dia o tempo todo, enquanto no outro é sempre noite. E não se trata apenas de luz, mas de calor também. O lado em que é dia é muito mais quente, e o lado com noites eternas é parcialmente coberto por gelo. A menos que se terraforme o planeta, a região mais confortável para habitar é entre os dois lados, em uma zona chamada linha cinza. Nela não é muito quente nem muito frio, e tem um crepúsculo eterno. O Sol está sempre pouco acima do horizonte. A notícia boa é que a atmosfera em Zarmina, embora volátil, é muito parecida com a da velha Terra, mas você ainda cobre o local selecionado com uma cúpula protetora só por precaução. As moradias humanas por aqui não precisam ser protegidas de todos os elementos, e tem água líquida também. Você constrói uma casa comum, igual a de Plutão, mas acrescenta alguns detalhes importantes. Primeiro, o dispositivo que controla o clima. Embora a atmosfera seja parecida com a da velha Terra, os moradores precisarão de uma mudança climática estável para plantar alimentos. Depois, você cobre a cúpula com placas móveis. Viver na semi-escuridão o tempo todo pode ser muito deprimente, então as placas se moverão a cada 12 horas. Durante o dia, elas intensificarão a luz solar, e à noite irão refletir a luz de volta, escurecendo o céu. Após isso, você viaja para as duas bordas da linha cinza e instala plantas geotermais nelas. No lado quente, a planta vai gerar energia para todas as necessidades dos moradores e levará água quente para ser usada nos banheiros. No lado frio, o sistema extrairá a água gelada do gelo. O lado noturno também pode ser usado como uma geladeira gigante. Lá, os moradores podem guardar coisas que precisam congelar. Para facilitar o acesso, você alonga a cúpula de ponta a ponta e cria algumas unidades simples de armazenamento, onde a noite nunca acaba. Ei, Bob, o cara do espaço está aqui. Ele está viajando, levantando alguns pesos.
Aqui na Terra, ele pode levantar 70 quilos, seu próprio peso. Ele não é um atleta treinado nem nada, apenas um cara normal. Hora de seguir viagem. Ok, Bob, vamos ver o quanto você pode levantar em outros lugares do universo. Primeira parada, o Sol. Ele é tão quente que é melhor chegar lá à noite. Estou brincando. Afinal, Bob é um robô, ele pode suportar o calor. O Sol não tem uma superfície sólida, então Bob não deixará a espaçonave. Um donut de 100 gramas pesa cerca de 2,7 quilos no Sol. Isso é 27 vezes mais pesado. É tudo uma questão de massa e densidade. Mais massa, mais densidade, mais gravidade. É hora de decolar, Bob. Próxima parada, Mercúrio. A gravidade aqui é muito mais fraca. Quando Bob pula em uma balança em Mercúrio, ele pesa 2,5 vezes menos. Que fera! Aqui ele pode levantar 170 quilos, quase tanto quanto um burro de tamanho médio. Um burro bastante confuso e seriamente perdido. Bob tem que seguir viagem, está ficando meio quente. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e pode aquecer até cerca de 430 graus Celsius. Mas Mercúrio gira muito devagar, então a noite é tão frio quanto os chocantes 182 graus negativos. Vênus. É bom que Bob tenha pulmões de ferro, porque os humanos não conseguem respirar normalmente aqui. Vênus é chamado de planeta irmão da Terra porque tem quase o mesmo tamanho. Nosso planeta é apenas um pouco maior, então a gravidade aqui é quase a mesma. Bob pode levantar seu clone de 70 quilos e este clone poderia segurar um cachorrinho fofo em seus braços. Ok, indo para a Lua. Bob está se sentindo muito forte aqui. A gravidade na Lua é 6 vezes menor do que na Terra, então Bob pode erguer o rover lunar com facilidade. Na verdade, ele pode levantar 2, um em cada mão. Isso é cerca de 400 quilos. Alan Shepard é a única pessoa que já jogou golfe na Lua. Uma bola de golfe na Lua pesa menos de 15 gramas. Uma boa tacada e essa coisa vai longe. Acontece que a água na superfície da Lua não é um oceano ou mesmo um pouco de gelo, apenas algumas moléculas de água. O deserto do Saara tem 100 vezes mais água do que aqui, mas ainda assim, essa foi uma descoberta incrível. Marte. Se um dia for até lá, você sentirá uma agradável leveza e força. A gravidade de Marte é 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, então você pode se garantir contra atletas profissionais, contanto que eles permaneçam na Terra. Bob é capaz de erguer uma motocicleta em Marte e há muito espaço para estacionar. Bob tem se esforçado bastante, é hora de fazer uma pausa, talvez curtir um pouco a vista. Por causa da poeira e da atmosfera, o pôr do sol aqui é azul. No horizonte, ele pode ver uma montanha gigante. É o Monte Olimpo, a montanha mais alta de todo o Sistema Solar. Agora vamos voar um pouco. Phobos. É uma das 2 luas que orbitam Marte. Aqui em cima, Bob mal consegue sentir a gravidade. Ele pode levantar um ônibus escolar. E se Bob decidir pular, será o salto mais longo da história, porque ele nunca mais voltará à superfície de Phobos. Não abra a porta, Bob! Este é Júpiter, um gigante gasoso. Não há superfície sólida aqui. Bob simplesmente cairia em uma nuvem de gás. Mas Júpiter é 317 vezes mais pesado do que a Terra, então sua gravidade é realmente forte. As pernas de Bob parecem gelatina. Não é tão fácil ficar de pé. O máximo que ele pode levantar é cerca de 27 quilos. É hora de aumentar a confiança. Europa é uma das muitas luas de Júpiter e Bob está adorando aqui. Ele pode levantar bem mais de 500 quilos. Isso é como um cavalo adulto. Com esse tipo de força na Terra, ele seria forte o suficiente para capotar um carro ou até mesmo um pequeno ônibus. Mas a superfície de Europa parece bizarra. Bob se sente quase sem peso e tem um pouco de medo de se mover. Imagine sentir como se você pudesse voar para longe a qualquer segundo. Melhor começar a engordar se quiser ficar aqui. Coma tanto bolo quanto conseguir. Saturno. Este também é um gigante gasoso. Bob vai relaxar a bordo de sua nave espacial. Aqui, Bob é quase tão forte quanto na Terra. O peso máximo que ele pode levantar é de 65 quilos. Bob não vai ficar aqui por muito tempo. O vento é tão forte. E sua atmosfera está cheia de amônia, que é perigosa demais, até mesmo para Bob. Titã, como o Titanic. Não, na verdade não. Essa é a 2ª maior lua do Sistema Solar e há muita coisa acontecendo lá. Imagine um enorme oceano de água escondido sob o gelo e lagos feitos de líquidos estranhos. Existe etano, metano, butano, propano líquidos. Eles são gases na Terra. Mesmo que Bob não possa viver aqui e certamente não possa relaxar nas praias locais, ele ainda pode mostrar sua força arrasadora. Aqui, ele é capaz de levantar 7 adultos, cerca de 490 quilos.
É como segurar uma pequena morsa nas mãos, o que eu não recomendo. Urano. Este planeta é um gigante gelado. É o planeta mais frio do nosso sistema solar. Mas o estranho é que ele não tem uma superfície sólida. Ainda bem que o Bob trouxe um cobertor extra. Pode ficar frio até menos 224 graus Celsius. A gravidade é apenas um pouco mais fraca aqui do que na Terra. Então Bob não pode mostrar seus músculos. Além disso, ele é um robô, então não tem nenhum. Mas ele ainda pode levantar algo tão pesado quanto uma pequena roda de trator. Ótimo trabalho, Bob. Netuno. A gravidade é mais forte aqui. Na Terra, Bob poderia levantar 70 quilos. Aqui, apenas cerca de 60. E assim como Saturno, o vento está em overdrive a mais de 2.000 km por hora. Isso é ainda mais rápido do que um F-22 Raptor. Plutão. Não se preocupe, Bob sabe que ele não é verdadeiramente um planeta, mas é muito mais calmo aqui do que em Netuno. O Bob deveria montar uma academia aqui, com certeza. O peso total que uma pessoa média pode levantar aqui é cerca de 1 tonelada, e você poderia pular mais de 7 metros no ar. As Olimpíadas de Plutão seriam tão épicas, exceto que pular demais em Plutão pode ser perigoso. Você não quer, você sabe, pular acidentalmente para o espaço sideral. Em um futuro distante, os humanos podem querer viver em outros planetas, então Bob precisa fazer uma pequena exploração fora do nosso sistema solar. Próxima Centauri B. É apenas um pouco maior do que a Terra e a gravidade aqui é quase a mesma. Bob se sente em casa. Ele pode facilmente levantar seu copiloto metálico, que também pesa 70 quilos. Kepler 452b. Este planeta é apenas um pouco maior que o nosso, mas é muito mais denso e pesado. A gravidade é quase 2 vezes mais forte. Bob pode flexionar o quanto quiser, mas mal consegue levantar 2 baldes de água. Talvez seja a hora de chamar o aprendiz de feiticeiro. Mas Bob tem problemas maiores. Na melhor das hipóteses, voar para o Kepler 452b leva cerca de 26 milhões de anos. Isso é mais de 50 milhões de anos de ida e volta. Melhor preparar a lancheira. LHS 1140b. Esse é um excelente candidato ao nosso futuro lar, mas a gravidade aqui pode ser um pouco desconfortável. É 3 vezes mais forte que a da Terra. Bob sai para passear e imediatamente sente como se estivesse dando voltas em uma montanha-russa. O peso máximo que suporta levantar aqui é seu amado robô labrador, pesando cerca de 20 quilos. Estrela de nêutrons. Bob está bem para fora do sistema solar agora. Mesmo sendo pequena, uma estrela de nêutrons é incrivelmente pesada e tem uma gravidade muito forte. É um dos objetos mais pesados do universo. Ainda assim, sua superfície tem uma fina crosta de matéria sólida, então Bob pode pousar sua nave espacial. Mas aqui, nosso pobre pequeno robô está totalmente impotente. Ele não consegue nem levantar um fósforo ou uma agulha. Bob nem consegue se levantar. A gravidade é tão forte que o achatou em uma panqueca robô. Até mais, Bob. Pode parecer uma cena de um filme de ficção científica legal ou uma pintura surpreendente, mas na verdade é uma filmagem real de Marte. O próprio planeta conhecido por sua cor de ferrugem brilhante. Camadas de rocha e poeira cobrem a sua superfície. Elas consistem em minerais ricos em ferro. É por isso que a poeira em Marte é principalmente de óxido de ferro. Ele flutua na atmosfera e cria uma névoa vermelho-alaranjada ao redor do planeta. Mas Marte tem coisas ainda mais incríveis, como estas manchas azuis em sua superfície. Elas se parecem com um mar de dunas esculpido pelo vento, com cerca de 30 km de largura. Astronautas viram essas dunas na calota polar norte do planeta. Essa é uma região que cobre uma área aproximadamente tão grande quanto o Texas. As dunas azuis, formadas pelos ventos, têm a forma de longas linhas entrelaçadas. Os ventos em Marte são implacáveis e fortes. Eles transformam a superfície árida do planeta em terrenos de grande beleza. Esses ventos são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, flutuações de temperatura ou mesmo a forma como a atmosfera do planeta circula. A atmosfera é rarefeita em Marte. Essa é a explicação de por que a água líquida provavelmente não pode existir ali por um longo período de tempo. É por isso que, embora Marte tenha apenas metade do diâmetro do nosso planeta, tem a mesma quantidade de terra seca que a Terra. Uma fina atmosfera também é a razão pela qual o vento precisa ser excepcionalmente forte e rápido para mover a areia e formar essas dunas. Os ventos geralmente se movem a de 16 a 32 km por hora em Marte. De qualquer forma, embora a imagem pareça bem colorida, na realidade as dunas não são azuis. As manchas azuladas representam as partes mais frias, enquanto as regiões mais quentes são de cor laranja amarelado.
As imagens faziam parte de um conjunto de fotos divulgado para comemorar o 20º aniversário da Odyssey, uma espaçonave orbitando Marte. Marte possui inúmeras dunas de areia em diferentes locais em toda a sua superfície. Algumas delas se formaram há 1 bilhão de anos, como a da região de Valles Marineris. Elas não mudaram porque a pressão atmosférica e os padrões de vento permaneceram os mesmos. Mas algumas coisas mudam. Por exemplo, algumas dunas ficam cobertas de geada. Aqui, a duna principal tem uma série de padrões escuros. Pode ser porque a geada vai e vem, dependendo da estação. Marte tem 4 estações, assim como a Terra, mas elas são 2 vezes mais longas que as nossas, pois Marte precisa de cerca de 2 anos terrestres para orbitar o Sol. As estações são mais severas no sul do planeta do que no norte. Durante o inverno do sul, o planeta está mais distante do Sol. Marte se move bem devagar e sua órbita é elíptica, diferente da órbita terrestre, que é quase circular. A primavera em Marte é uma estação com muitas tempestades de poeira que começam em uma parte do planeta e eventualmente se transformam em enormes tempestades. Elas podem ser tão grandes a ponto de cobrir todo o planeta. Cada planeta do nosso sistema solar tem algo que o torna especial. Júpiter, por exemplo, não é apenas o maior planeta, mais de 2 vezes maior que todos os outros planetas combinados, mas também tem o maior oceano do sistema solar. Júpiter é feito de elementos semelhantes ao Sol. Eles são principalmente hélio e hidrogênio. Nas partes mais profundas da atmosfera do planeta, a temperatura e a pressão aumentam. O gás hidrogênio é comprimido e se transforma em líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano, mas é feito de hidrogênio, não de água. Também existe uma teoria de que em algum lugar na metade do caminho para o centro de Júpiter, a pressão aumenta tanto que os elétrons começam a ser espremidos para fora dos átomos de hidrogênio. Isso permite que o líquido conduza a eletricidade de forma tão eficaz quanto a maioria dos metais. Júpiter gira rapidamente, o que cria correntes elétricas e um forte campo magnético. Mas, como gigante gasoso, o planeta não tem uma superfície firme. Os redemoinhos e listras do planeta são nuvens frias e ventosas de água e amônia. Júpiter também tem a icônica Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade insanamente grande com nuvens vermelhas girando no sentido anti-horário. Os ventos ali são muito mais rápidos do que qualquer furacão em nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha mudou ligeiramente ao longo do tempo e atualmente é maior que o nosso planeta. Tem 1,3 vezes a largura da Terra. Cientistas descobriram que suas raízes se estendem por mais de 320 quilômetros na atmosfera de Júpiter. Um ciclone tropical regular que vemos em nosso planeta pode se estender por apenas 15 quilômetros do topo até a base. Atualmente, a mancha vermelha está se tornando menor e mais alta ao mesmo tempo. Júpiter também tem dezenas de luas e alguns anéis, mas ao contrário dos anéis de Saturno, esses são bastante tênues e, em sua maioria, feitos de poeira, não de gelo. Além disso, há um oceano salgado sob a superfície da maior lua de Júpiter, Ganimedes. Ele fica escondido abaixo de uma espessa crosta gelada. É provável que contenha mais água do que todos os reservatórios de água de superfície que temos na Terra juntos. A teoria diz que este oceano tem cerca de 100 quilômetros de profundidade, 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Júpiter e Saturno contêm 10 milhões de toneladas de pedras preciosas. A pressão dentro da atmosfera desses planetas pode transformar o carbono em pequenos pedaços de diamantes. Se você colocar esses diamantes sob temperaturas e pressões extremas, eles podem derreter. Isso provavelmente resulta em um tipo de chuva de diamantes. No início, nosso sistema solar era apenas uma nuvem. Temos nos concentrado tanto em tentar encontrar vida em Marte, enquanto há esta joia esperando a ser explorada. Este planeta é o 6º mais distante do Sol e o 2º maior do Sistema Solar. Fica logo atrás de Júpiter. Estou falando de Saturno, ou como às vezes o chamam, a joia do Sistema Solar. Ele é tão diferente do nosso planeta. Em primeiro lugar, você não conseguiria ficar em pé por lá. Enquanto a superfície da Terra consiste em rocha e outras coisas resistentes, este planeta é uma bola gigante feita principalmente de gases. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para acomodar Saturno, poderia ver o planeta flutuando na água. Não é de se admirar, Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele também contém muito hélio, você sabe, aquele gás que se coloca em balões para que eles pairem no ar. Saturno é um planeta com muito vento. Os ventos lá são mais de 4 vezes mais fortes do que os que temos na Terra. Um dia por lá dura 10 horas e 14 minutos, porque Saturno gira muito rápido em seu eixo. Mas o planeta demora para fazer seu giro ao redor do Sol. Um ano lá é igual a 29 anos terrestres.
Seu raio é superior a 58 mil quilômetros. Isso significa que o gigante gasoso é 9 vezes maior que o nosso planeta. Se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Saturno seria do tamanho de uma bola de vôlei. Embora alguns outros planetas do nosso sistema solar também tenham anéis, os de Saturno são os mais espetaculares. É até possível ver seus anéis aqui da Terra. E não, você não precisa ser um cientista com equipamentos absurdamente caros. Tudo o que você precisa é apenas de um pequeno telescópio. Os anéis de Saturno não são firmes, eles são feitos de pedaços de poeira, rocha e gelo. Alguns desses fragmentos são tão pequenos como grãos de areia, e outros tão grandes quanto uma casa ou mesmo uma montanha. Na verdade, são pedaços de asteroides, cometas e luas que se desfizeram antes de chegar a Saturno. Eles podem ter sido despedaçados pela poderosa atração gravitacional do planeta. Saturno tem mais de 50 luas, e recentemente os cientistas descobriram alguma atividade hidrotérmica incomum em uma delas. Encélado é a 6ª maior lua de Saturno. Possui 4 listras de tigre próximas a um de seus polos. Os pesquisadores descobriram que há um oceano sob essas listras. Água e gelo emergem dessa área. Então, não podemos deixar de nos perguntar: talvez haja vida lá fora? Nos oceanos da Terra, algumas formas de vida se agrupam em torno de fontes hidrotermais semelhantes. Elas se alimentam dos produtos químicos ali, da mesma forma que as plantas na superfície se alimentam com a luz do Sol. E não só isso. Algumas das formas de vida microbiana mais antigas do nosso planeta se alimentam da mesma energia que é produzida sob a superfície do oceano em Encélado. Isso pode significar que há algum tipo de vida se desenvolvendo lá agora mesmo. Claro, leva milhões e milhões de anos para que até mesmo os organismos mais simples apareçam, mas felizmente os cientistas precisarão de menos tempo para encontrar formas de vida mais complexas. Existem milhões de exoplanetas no espaço, e os cientistas têm procurado pelos que podem ser potencialmente habitáveis. Exoplanetas são planetas orbitando uma estrela fora do nosso sistema solar. As estrelas anãs são menores e menos luminosas que o Sol. Às vezes, elas vivem por mais de 10 bilhões de anos. Uma ótima chance de começar a vida, hein? É tempo suficiente para os organismos vivos se desenvolverem e evoluírem para uma forma mais complexa. A vida pode aparecer nos planetas que orbitam essas estrelas anãs, ou como no caso de Saturno, em uma de suas luas. E aqui está, Gliese 876b, que orbita a estrela anã vermelha Gliese 876. Este planeta é um grande mistério, mas os cientistas presumem que se trate de um gigante gasoso sem uma superfície sólida. Eles acreditam que sua atmosfera não tenha nuvens, mas pode haver água na forma líquida na superfície do planeta. O Teegarden B orbita uma anã vermelha que fica a cerca de 12 anos-luz de distância do nosso sistema solar. A massa do planeta é apenas um pouco maior do que a da Terra. Os cientistas acreditam que ele possa ter uma superfície rochosa. O planeta precisa de cerca de 5 dias para completar sua órbita. Isso significa que um ano no Teegarden B corresponde, na verdade, a menos do que uma semana na Terra. Em algum lugar muito, muito longe, há outro planeta potencialmente habitável chamado Kepler 1638b. Ok, para ser mais precisa, ele está a 3.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cisne. Esse planeta é 4 vezes mais pesado que a Terra e conta com um diâmetro 2 vezes maior. Ele precisa de quase 260 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. A gravidade nesse planeta é mais forte do que a da Terra. Não seria nada fácil pular na sua superfície. E mais um Kepler chegando. Dessa vez é o Kepler 62e, um planeta que tem mais de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que ele tem uma atmosfera quente, úmida e hospitaleira com céu nublado. A distância é de 1.200 anos-luz entre a Terra e este planeta. O Kepler 62e precisa de 122 dias para orbitar sua estrela anã vermelha. Seu vizinho, Kepler 62f, é outra zona potencialmente habitável. É um mundo cerca de 40% maior que a Terra. Os cientistas acham que este planeta pode estar coberto de água. Os oceanos do nosso planeta estão cheios de criaturas e organismos interessantes de todos os tamanhos. Portanto, é provável que este planeta também esconda alguns seres vivos intrigantes. Pelo menos ele tem potencial para desenvolver vida. Quando dizemos habitável, não significa que afirmamos que exista uma forma de vida por lá. Significa apenas que existem condições para que algumas formas de vida se desenvolvam. LHS 1140b é um planeta localizado em uma das zonas potencialmente habitáveis. Ao contrário de seus companheiros gasosos, é sólido e bastante rochoso. O raio do planeta é 60% maior que o da Terra, e sua massa é 7 vezes maior. É um dos planetas mais densos encontrados por aí. Como o planeta tem uma grande massa, a atmosfera deve ser um tanto densa.
Além disso, a gravidade na sua superfície é muito mais forte do que aqui na Terra. Portanto, você provavelmente teria problemas apenas para ficar em pé nesse planeta. Olá e saudações de TRAPPIST-1, um anão ultra legal na constelação de Aquário. Fica a cerca de